Amém? Cumprimentos, amados irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um domingo abençoado que estamos juntos aqui, conectados diante da presença de Deus. Amém? Hoje aqui em Londrina amanheceu com um friozinho considerável, 11 graus, agora já está frio de novo. Eu sei que você está sentindo um friozinho aí na sua casa, aqueles que estão aqui em Londrina. Mas tudo é para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos iniciar esse período, esse culto, orando ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais um domingo que nos colocamos diante da Tua presença, diante do Teu amor, Senhor, para Te glorificar, para Te adorar, para Te honrar, Senhor, para aprender mais de Ti, para ouvir a Tua voz, Pai. Eu quero Te pedir pela vida de cada membro da Igreja da Batista Betel, Pai, que está na sua casa, nesse momento, compartilhando, Pai, desse momento de culto a Ti, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, abençoe cada um, Pai, abençoe a igreja no Brasil, abençoe o nosso país, Senhor, para que nós possamos, não só o Brasil, mas todo mundo, Pai, possamos sair dessa crise o mais breve possível, Deus. Em nome de Jesus, direciona o culto dessa noite, direciona as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 8. Livro de Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler dois versículos muito conhecidos. Romanos 8, 38 e 39. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Diz assim o apóstolo Paulo: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, o apóstolo Paulo diz aqui que nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe por que ele disse isso? Porque talvez o nosso amor ou a nossa tentativa de dar amor é falha, mas a de Deus não. O amor de Deus não falha. O amor de Deus está sempre presente. Mesmo que eu, você, mesmo que a gente se afaste ou tente se afastar da presença de Deus, o amor de Deus está sempre presente. E sempre que você tente buscar o Senhor, se ajoelhar diante da presença dEle, o amor dEle vai estar lá, para te abraçar, para falar com você. Porque o nosso amor, ou a nossa tentativa de amar pode ser falha, mas o amor do nosso Deus não falha. Amém? E é isso que nós vamos começar agora a louvar, adorar ao Senhor com esse cântico. Teu amor não falha. Adore conosco, louve conosco aí na sua casa, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém?
eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha, Senhor. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Aleluia. Teu amor não falha. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Não falha. Falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Teu amor não falha, Senhor. Aleluia. Teu Aleluia. amor não falha. Pode seja o teu nome, Jesus. Como é bom adorar ao Senhor, como é bom declarar palavras que engrandecem o nome dEle. Nós sabemos que fomos criados para louvor e honra ao nome do Senhor. E como é bom declarar essas maravilhas todos os dias da nossa vida. E dizer para Ele assim: Senhor, não há o mais poderoso que o Senhor. Pai, o Senhor é lindo, o Senhor é majestoso. Como é bom adorar e exaltar o nome desse Deus Todo-Poderoso. E nós vamos declarar agora que como é lindo o nosso Senhor Jesus. Adore ao Senhor na sua casa, levante a sua mão, adore, celebre, exalte o único Deus digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. Um mistério de tua glória, Cristo em ti se
exaltado. Que o Senhor esteja todos os dias na nossa vida, Senhor, agindo em nós. Nós queremos, Pai, o Teu mover na nossa vida. Nós queremos mais do Senhor todos os dias, e declarar quem Tu és, e declarar o Seu amor àquelas pessoas que não Te conhecem, porque Tu és o único Deus, aquele que pode todas as coisas, aquele que transforma. Santo, santo é o Teu nome, e não há outro Deus como o nosso Deus. Glorificado seja Jesus. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de tudo o nome está. Poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de tudo o nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso é o teu nome, Senhor. Teu nome, Jesus. Poderoso é o teu nome, Senhor. Aleluia. Pai, nesta noite nós queremos declarar o nosso amor por Ti. Toda a honra, toda exaltação são para o Senhor. Pai, receba os nossos louvores, receba a nossa adoração. Abra os nossos ouvidos para ouvir e o nosso coração para receber a Tua palavra agora, Senhor. Que ela possa, Pai, entrar em nosso coração, frutificando cada dia mais. E que Teu nome seja exaltado na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família, no nosso trabalho. E que toda a honra seja para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Como é bom nós estarmos na presença dEle. E eu não tenho a menor dúvida de que Deus ainda há de realizar grandes coisas em nosso meio.
tudo para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Eu gostaria de convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas, capítulo 32. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 23. Vou pular aqui alguns versículos, mas a gente vai estar comentando sobre eles durante a ministração. Amém? 2 Crônicas, capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 23. Irmãos, essa pandemia, essa situação que nós estamos vivendo, nos pegou de surpresa. A verdade é que estava tudo indo bem, estava tudo indo normal, quando de repente entrou essa pandemia e esse vírus começou a se alastrar cada vez mais e muita coisa no mundo mudou. Eu estava me lembrando aqui que o último culto que nós tivemos aqui na igreja, eu estava ali fechando as portas da igreja e vendo um relógio de oração que foi feito pela pastora Maria Tereza, das 12 horas de oração que nós vamos ter no sábado, na semana que vem. E eu lembro de fechar ali as portas da igreja. Eu não imaginava que ia levar tanto tempo para que nós pudéssemos voltar a se reunir todos juntos como igreja, congregar todos juntos. A verdade é que às vezes as coisas elas estão indo tudo bem, tudo perfeito, tudo certinho, e de repente acontece algo que muda a nossa vida por completo. E a palavra que eu quero trazer ao seu coração nessa noite, o tema dela é atitudes corretas nos momentos de adversidade. Atitudes corretas nos momentos de adversidade. Momentos esse que talvez você esteja vivendo. Talvez seja um momento de luta, de adversidade, de tribulação. Mas saiba que Deus está conosco, Ele não nos abandona. E a Bíblia conta a história de um rei chamado Ezequias e um período que ele passou, que foi um período muito complicado, onde o rei da Síria queria invadir Jerusalém. E hoje a gente vai tratar um pouquinho a respeito disso. Amém? 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1 ao versículo 23. Eu vou pular ali depois do versículo 10 ao versículo 15, a gente dá sequência, mas a gente vai falar sobre eles. Diz assim a palavra de Deus: depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. É interessante a gente analisar, porque aqui o versículo fala: depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade. Se você analisa a história um pouquinho antes, você vai ver que Ezequias ele começa a reinar sobre Jerusalém com 25 anos de idade. E depois que Ezequias começa a reinar, ele faz aquilo que agradava ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que Ezequias ele purifica o templo. A palavra de Deus diz que Ezequias ele celebra a Páscoa. A palavra de Deus diz que Ezequias ele reorganiza os cultos e as atividades no templo. E diz aí um pouquinho antes, no versículo 20, ali do capítulo 31, diz assim, ó: foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá, e fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, o seu Deus, e em tudo que empreendeu no serviço do templo de Deus, e na obediência à lei dos mandamentos. Ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, por isso prosperou. E aí entra no versículo que a gente está lendo agora: depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, o rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. 2. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. Eles concordaram. Assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam:
Por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre eles. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou Milo, a cidade de Davi, e mandou fazer muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais e os reuniu à praça, junto à porta da cidade, animando-os com essas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Laques, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo que morava lá. Depois você pode ler do 10 ao 15, vai falar sobre essa mensagem. Mas era uma mensagem não de encorajamento, pelo contrário, desencorajando o povo, falando mal sobre o Deus de Israel. E ali no versículo 16, e os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, o Senhor, e o seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. Assim como deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para assustá-lo e amedrontá-lo, com o intuito de conquistarem a cidade, referindo-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obras das mãos dos homens. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E olha o versículo 21. E o Senhor enviou um anjo, e matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais do acampamento do rei assírio, de forma que ele se retirou envergonhado para a sua terra. Certo dia, ao adentrar no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as suas fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Aleluia. Nós vemos o livramento de Deus do seu povo contra o ataque do rei da Síria. A verdade é que, é como a gente acabou de falar, quando tudo ia bem, quando tudo estava perfeito, quando o Senhor estava sendo glorificado em Jerusalém, acontece esse momento de grande afronta. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é sobre as atitudes que Ezequias teve e que o povo de Jerusalém teve para que vencesse aquela grande tribulação. E essas foram as atitudes corretas desse povo no momento da adversidade. Lembre-se, quando você estiver passando por lutas e por tribulações, tome as atitudes corretas ao lado de Deus, porque com toda certeza Ele vai cuidar, guardar e te livrar de toda adversidade. Nós percebemos, de acordo com a palavra de Deus, que quando Jerusalém ela se viu ameaçada, diz a palavra que em primeiro lugar eles se prepararam para a guerra. Querido, eu quero que você lembre disso. Tudo na vida exige preparo e leva um tempo determinado, um tempo para que o resultado daquilo que você está buscando aconteça. Todo o processo, do início até a finalização de uma preparação, tem 4 etapas. Primeiro, a ação de começar, porque não adianta ficar só sonhando.
Tem muitas pessoas que sonham com muitas coisas, sonham com uma vida perfeita, mas elas vivem dos seus sonhos. E elas nunca concretizam aquilo efetivamente que elas desejam. Provérbios capítulo 12, versículo 11 diz assim: quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Quem trabalha na sua terra terá o quê? Fartura de alimento. Lei da semeadura e colheita. Mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Existem pessoas que no momento da adversidade não sabem o que fazer, porque vivem uma vida fantasiosa. Muitas vezes longe de Deus, longe da palavra de Deus, acreditando nos seus próprios méritos e conceitos. E quando vem a adversidade, como não vive embasado, firmado na rocha, que é Jesus Cristo, mas vive uma vida de fantasias, acreditando que um dia tudo vai dar certo, sem fazer absolutamente nada. Quando vem a adversidade, se frustra. Ainda, todo o processo até a finalização tem a ação de persistir. Depois que você iniciou algo, a gente passa pelo período mais difícil, o período de não desistir pelo meio do caminho. Eu gosto, quando eu falo sobre esses itens aqui, eu gosto de se referir a quando uma pessoa vai fazer uma faculdade, seja ela jovem ou mais adulto ou um idoso. A verdade é que ele primeiro precisa começar. Ele precisa lá fazer o vestibular, passar e entrar na faculdade. Isso é muito legal, as pessoas elogiam, falam, olha, espero que tudo dê certo e vai tudo bem. Porém, entrar na faculdade não é o fim, é só o início. Aí vem a parte mais difícil, a ação de persistir, de seguir adiante aquilo que você se propôs a fazer, e não olhar para trás, e não voltar, e não retroceder, e seguir adiante daquilo que Deus quer realizar na tua vida. E essa é uma das partes mais difíceis, porque durante essa caminhada, as pessoas que estavam com você e te elogiaram por você ter começado, naquele momento elas não vão mais estar acompanhando tudo que você está fazendo, e você precisa buscar cada dia superar você mesmo. Terceiro, depois que você começou, depois que você persistiu, a alegria de ter chegado ao fim. Concluir, glória a Deus. É a sensação de dever cumprido. É a sensação, talvez, aquele dia que você saiu cedo para o trabalho, trabalhou durante todo o dia e chegou no final da tarde, está cansado, mas você sente que o seu dever foi cumprido. Aquilo que você tinha que fazer, você fez. E depois, em quarto lugar, vem a recompensa por esse preparo. Você vai desfrutar do tempo que você investiu naquilo. Uma promoção, um reconhecimento e assim por diante. Olha que interessante, a Bíblia nos diz que quando Ezequias ficou sabendo que Senaqueribe ia invadir Jerusalém, o que ele fez? Ele se preparou. Ele se preparou para a guerra. No versículo 4 diz que ele mandou fechar as passagens das fontes de água. No versículo 5 diz que ele reparou os trechos do muro que estavam quebrados. No versículo 5 ainda fala que ele construiu torres sobre o muro. No versículo 5 diz que ele ainda construiu outro muro do lado de fora. No versículo 5 ainda diz que ele reforçou o aterramento do muro. Nesse mesmo versículo diz que ele mandou fazer muitas lanças e escudos. Será que Ezequias não cria que Deus poderia salvá-lo? Claro que ele cria. Mas ele sabia que ele precisava fazer a sua parte, aquilo que cabia a ele. Amados irmãos, nós precisamos aprender uma coisa na vida cristã. Deus, Ele está sempre conosco. Deus, Ele está sempre com os salvos. Lá em Mateus capítulo 28, a parte B diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas mesmo Ele estando conosco, nós, eu e você, nós precisamos fazer a nossa parte. Porque em regras gerais, Deus, Ele não vai fazer por você aquilo que você pode fazer, a não ser que Ele entre com um milagre. E o milagre a gente sabe que é algo que não acontece todo dia
e o tempo todo. Querido, no seu emprego, Deus ele não vai trabalhar no seu lugar, mas com certeza Ele vai te abençoar no período em que você estiver trabalhando. Na escola ou na faculdade, Deus ele não vai estudar por você, mas pode ter certeza que Ele vai fazer você lembrar tudo aquilo que você estudou. Se alguém está procurando emprego, precisa fazer a sua parte. Procurar emprego, mandar currículo, e com certeza Deus ele vai fazer a parte dele, conseguir um emprego. A verdade é que nós precisamos assumir a responsabilidade pelos nossos problemas. Porém, entender que Deus, Ele sempre está conosco, sempre no tratamento desses problemas. Se precisamos resolver algo, não adianta procrastinar, não adianta deixar para depois. Eu costumo citar esse exemplo aqui. Eu sei que os irmãos da igreja que estão acompanhando vão lembrar disso, mas talvez outras pessoas de fora ainda não ouviram. E eu gosto de falar um exemplo sobre procrastinação, deixar para a última hora ou deixar para depois. É igual quando você está reunido com muitas pessoas em casa, a família toda, e alguém vai lá e derruba um copo de refrigerante no chão. Se você não pegar na hora e já limpar aquele refrigerante ali, mas você deixar aquele refrigerante secar, deixar para depois, aquele refrigerante vai melar toda a casa, vai sujar toda a casa. E a hora que todo mundo for embora, você vai ter muito mais trabalho e toda a casa para limpar. Sendo que se você tivesse tomado atitude na hora certa, o trabalho seria muito menor. Ezequias, ele sabia que Deus era com ele, que Deus estava do lado deles, mas ele se preparou para uma adversidade, ele se preparou para um momento de guerra. Eu e você, nós precisamos nos preparar, estarmos preparados, para que quando venham as adversidades, a gente possa vencê-las em o nome do Senhor Jesus. E se vier adversidade, você não estava preparado, comece o preparo a partir daquele momento. O que você pode fazer para vencer aquela adversidade? Hoje, nós aqui, os que estão aqui estão usando máscara, a gente está usando álcool em gel. Hoje você chega em casa, deixa o calçado ali na porta, não entra mais direto com ele. Tudo isso são ações que você toma para que esse vírus não se propague. Não basta você simplesmente falar, não, Deus está comigo, eu não vou pegar isso e está tudo certo. Você precisa fazer a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte, em nome de Jesus, amém? Segundo, naquele momento eles receberam palavras de ânimo. Versículo 6 e versículo 7 e o 8. Diz a palavra de Deus que Ezequias nomeou sobre o povo militares, e eles foram junto à praça, à porta da cidade, animando a todos. E olha as palavras que eles diziam ao povo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está o poder, somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar, para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Como cristãos, nós precisamos entender que quando as pessoas estão passando por problemas e por dificuldades, não é o momento de elas receberem palavras de repreensão, querido, mas de ânimo. Depois que a luta passar, aí sim, você pode exortar com base na palavra. Ezequias, nesse momento, ele podia fazer duas coisas: ou botar medo nos seus homens e falar assim, se preparem porque eles são muito fortes, vamos estar preparados porque senão eles vão vencer. Ele podia colocar medo nos seus homens e no povo, ou ele podia animá-los, falando que o Deus que estava com eles era maior do que as forças que o exército da Síria tinha. Ele tomou a segunda opção. A pessoa que está enfrentando uma dificuldade recebe uma palavra de ânimo, ela vai estar mais preparada para enfrentar e vencer aquele obstáculo do que uma que é repreendida. Quantas vezes, queridos,
Uma pessoa às vezes ela vem chorando para nós, ou ela vem se lamentando por algo, e a nossa primeira reação é falar assim: não te disse? Eu não falei que isso não ia dar certo? Falei que isso estava errado? E de cara muitas pessoas repreendem. Só que esse é o momento de acolher essa pessoa, de trazer palavras de ânimo, falar: você vai superar isso, você vai vencer, vai dar tudo certo. E depois, lá na frente, no momento certo, você pode orientar essa pessoa com base na palavra. Querido, querida, lembra que eu tinha avisado? Toma cuidado com isso da próxima vez. Ezequias, ele optou em animar o povo, em trazer palavras de coragem ao povo. Jerusalém ainda teve que enfrentar uma pressão psicológica. Pode parecer que não, mas a gente enfrenta pressões psicológicas diárias, e nós precisamos aprender a resistir a essas pressões e vencê-las. Pode ser no seu trabalho, chefe, patrão, supervisor, o dono, as metas da empresa. Pode ser dentro de casa, problemas familiares, responsabilidades financeiras. Pode ser na escola ou na faculdade, os trabalhos, as provas, enfim. São pressões diárias que nós precisamos vencer. Mas durante o problema que estamos enfrentando, essas pressões, essas dificuldades, nós precisamos a cada dia, a cada momento, estar com o nosso psicológico calmo, tranquilo, buscando nos afastar daquilo que pode literalmente nos fazer pirar. E não foi diferente com Jerusalém. Para piorar o que já estava difícil, o rei da Síria enviou uma carta blasfemando contra Deus e dizendo que contra eles o povo de Jerusalém não teria a menor chance. Aí depois você pode ler em casa, do versículo 10 em diante. Mas Senaqueribe, ali no versículo 10 e 11, ele tenta tirar a confiança de Jerusalém no seu líder. Quantas pessoas agem dessa forma? Tentam tirar a confiança na autoridade que os seus líderes têm. Senaqueribe, ele disse que eles não teriam como condição de vencê-los, porque nenhuma nação tinha vencido eles antes. Está lá no versículo 13. Ele menosprezou o rei de Israel. Está lá no versículo 14 e 15. Eles falaram até na língua de Israel, a fim de amedrontá-los. Lá no versículo 18. Muitas nações já teriam se acabado ali, mas Jerusalém permaneceu firme. É incrível como Satanás, ele envia pessoas para dizer palavras de maldição quando nós estamos enfrentando problemas. Mas eu e você, nós precisamos permanecer firmes. Amém? Já presenciou uma situação em que de repente você vai conversar com alguém, você expõe um problema ou uma enfermidade, e no lugar de a pessoa te incentivar a falar que vai dar tudo certo, ela fala assim: ih, conheço alguém que morreu disso. É incrível como Satanás, nos momentos da adversidade, ele envia pessoas para que possam falar aquilo que nos deixa para baixo, que nos desanimem, que nos fazem esmurecer. Mas aí, nesse momento, eles adoraram a Deus. Depois de se preparar para a guerra, depois de encorajar os seus soldados, depois de resistirem àquela pressão psicológica, finalmente o rei orou ao Senhor, porque ele sabia que a parte dele ele já havia feito. Está escrito lá no versículo 20. A parte dele ele já havia feito. Então ele orou ao Senhor. Ezequias, ele percebeu que tudo que ele podia fazer até ali ele fez. Então ele entregou tudo que eles tinham nas mãos do Senhor. Hoje nós vemos pessoas que têm apresentado seus problemas a Deus, mas sem fazer a sua parte. Querido, não seja assim. Aquilo que cabe a você, faça. E ore para que Deus com toda certeza te abençoe. E Ele vai fazer aquilo que cabe a Ele. Então, depois de eles se prepararem para a guerra,
depois de ele encorajar os seus soldados, depois de eles resistirem à pressão psicológica, depois de eles orarem, Deus guerreou por eles. Amém? Está lá no versículo 21. Deus envia um anjo somente e acaba com cerca de 185 mil soldados de todo o exército da Síria. A Bíblia nos diz que o rei da Síria voltou envergonhado para sua terra. E algum tempo depois, quando ele entrou no templo do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram à espada. Faça a sua parte, querido, e vença. Você pode ter certeza que com Deus nós vamos vencer todas as batalhas e todas as adversidades materiais e espirituais, porque Ele não nos abandona. Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está com você. Nesse período, creia que Deus está com você, aí na sua casa. Deus está guardando e protegendo a sua família. Não é por causa disso que você não deve fazer a sua parte. Deus está com você. Ele não te abandona. Diz a palavra: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode dizer amém? Eu queria fazer uma oração e só passar um recadinho, e daí na sequência a gente vai finalizar o culto adorando o Senhor com mais um cântico. Então aí na sua casa, onde você está, no carro, no trabalho, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por essa oportunidade, Pai, pelo privilégio de estarmos em Tua presença, e pela vida de cada um que está ouvindo essa ministração e adorou o Senhor com esses louvores, tanto aqueles que estão assistindo o culto online, quanto aqueles que ainda vão assistir esse culto. Que o Senhor se faça presente, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guie, que o Senhor os proteja, Pai. Que o Senhor esteja conosco a cada dia. Porém, Pai, como aprendemos hoje, que nós possamos fazer a nossa parte, aquilo que cabe a nós, a nossa responsabilidade. Que o Senhor, ó Pai, seja exaltado e glorificado sobre a nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Só um recadinho, querido. Na semana que vem, no sábado, nós vamos ter aqui na igreja 12 horas de oração. 12 horas. Então eu queria fazer o convite para você, que é membro da Igreja Batista Betel. Se você não é membro e quiser participar também, é só mandar um WhatsApp, ou entrar lá no site, mandar uma mensagem, ou aí mesmo pelo Facebook, pelo Instagram. E nós vamos ter 12 horas, das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite. Então eu quero convidar você para que você escolha um desses horários para estar orando. Nós não poderemos estar aqui no templo, mas lá na sua casa, aí na sua casa, você vai escolher uma dessas horas, vai mandar ali um WhatsApp para o nosso grupo de comunicação: eu gostaria de orar de tal a tal horário. O Ministério de Comunicação e de oração vai encaminhar para você o que você deve orar naquela uma hora. E nós teremos 12 horas de oração. A pastora Maria Tereza havia comentado essas 12 horas. Quando ela falou, ela perguntou assim: pastor, como é que a gente vai fazer com 12 horas de oração? Isso há um mês atrás. Eu falei: não, pastora, até lá os cultos já voltaram. E não voltaram, mas não voltaram, né? Então nós faremos essa oração, essas 12 horas em casa. Então não deixe de mandar ali o seu horário, o horário que você vai estar orando, lá para a comunicação da igreja, ou manda um WhatsApp para mim, ou manda pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou pelo site da igreja. E você vai ter essa oportunidade de estar conosco orando durante essas 12 horas, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor com mais um cântico. Continue com seu coração preparado diante dele, em nome de Jesus. Cântico bem conhecido. Grande é o Senhor, grande é o Senhor.
isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. O Santo és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Grande, tu és grande, Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que já venceu por nós o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Prostre-se diante do Senhor e diga: Ele é grande. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, em teu infinito amor. O Santo és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Eu quero agradecer o teu nome. queremos o Teu nome engrandecer, teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, em teu infinito amor. O Santo és o Deus eterno, sobre toda a terra. Só tu és, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra. Só tu és, Senhor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. E grande é o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos orar para encerrar esse culto, esse momento maravilhoso, para honra e glória do nosso Deus. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia em que pudermos estar conectados diante da tua presença, unidos em teu amor, para te adorar, para te louvar, para aprender mais de ti, Pai. Esteja abençoando, Senhor, toda a nossa semana, a semana de todos aqueles, Pai, que estão nos assistindo. Esteja abençoando, esteja conduzindo, Senhor, para que o Senhor esteja no controle, que o Senhor esteja no controle das nossas vidas, da nossa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Sander ainda vai fazer a bênção apostólica, em nome de Jesus.
Aleluia, Senhor. Obrigado por estarmos na Tua presença durante mais essa noite, esse dia, Pai. Eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor se faz presente em cada lar, em cada coração nesta hora. Que o Senhor, ó Pai, continue abençoando a nossa semana. Que essa semana, Pai, seja uma semana de paz, seja uma semana onde a todo momento estejamos sendo guardados e protegidos pelo Teu Espírito Santo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana, guardado, protegido por Ele, em nome de Jesus. Um abração, igreja. Estou com saudade de vocês. Em breve a gente está junto aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe.